Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, seja bem-vindo ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Camila da Rosa Viterbo, sou gastroenterologista pediatra, presidente do Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Catarinense de Pediatria. E hoje abordarei um tema emergente, a ingestão de substâncias cáusticas na infância. Você já atendeu uma criança no pronto-socorro cujos pais relatam que ela bebeu um produto de limpeza? Ou já se perguntou quando que vão indicar endoscopia nesses casos? Infelizmente, o número de casos tem aumentado em nosso estado e é importantíssima a sua atenção e o cuidar destes pacientes. A ingestão de substâncias cáusticas é um problema de saúde pública global, especialmente em países de baixa e média renda, onde ocorrem 50 a 80% dos casos em crianças. A média de idade são de 3 aninhos, sendo mais comum em meninos e quase sempre acidental, ao contrário dos adolescentes e adultos, onde ela pode ser sim intencional. E os vilões são os produtos de limpeza domésticos, frequentemente armazenados em recipientes não originais e ao alcance das crianças. Aqui vai uma informação super importante. Nos países que implementaram legislação limitando a concentração de bases fortes em produtos domésticos e exigindo embalagens à prova de crianças, conseguiram reduzir significativamente a incidência. Isso nos mostra que a prevenção é possível e deve fazer parte da orientação das famílias. Agora vamos entender como é que acontece, assim, quando ela ingere uma substância cáustica. A primeira lição, passo, é fundamental diferenciar se é álcali de ácido, porque o mecanismo de lesão é completamente diferente. Substâncias alcalinas, em especial aquelas que possuem um pH maior do que 12, causam necrose de liquefação. Imagina uma úlcera profunda que penetra nas camadas do esôfago com alto risco de estenose e até perfuração. Já os ácidos, em especial com pH menor do que 2, causam uma necrose coagulativa, uma penetração tecidual mais limitada. E existe um fator protetor natural com os ácidos, eles têm um sabor azedo, o que limita a ingestão acidental e resulta em uma menor incidência de estenose quando comparados aos álcalis. Metade a 2/3 das crianças vão ser assintomáticas. E o que é importante? Se ela é assintomática, muito provavelmente não houve uma lesão esofágica ou gástrica significativa. Então, quais sintomas nós devemos valorizar no acidente com agente cáustico? Cialorreia, lesões orais, dor abdominal e torácica, dificuldade com a deglutição, sangramento, vômito, dispneia. 2 sintomas destes têm um alto valor preditivo positivo para lesões esofágicas, quando aparece isoladamente hematênese e dispneia. E quando a criança apresenta 3 ou mais sintomas, isso tem uma correlação direta com lesão grave na endoscopia. E o que a gente orienta para a família antes de buscar o atendimento? Então, remover imediatamente a substância e identificá-la, se possível, para contato com o Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, o CIATOX, porque deve ter um dado mais específico daquele produto. Segundo, orientar a família a nunca induzir o vômito. Isso pode aumentar a exposição cáustica, porque o produto vai e volta. Vai machucar 2 vezes. E também orientar a família a manter a criança em jejum. No pronto-socorro, toda criança com suspeita de ingestão cáustica deve ter um acompanhamento minucioso. Devemos questionar o tipo de produto ingerido, se foi industrializado ou se é artesanal, a dose, a concentração, o tempo decorrido desde a ingestão, o estado físico, se foi o produto líquido ou sólido, o pH, para saber se é ácido ou alcalino, a concentração do produto e o volume ingerido. Vamos avaliar, então, a presença das lesões orais, do vômito, da celorreia, da disfagia, da hematêmese, dispneia e dor abdominal e torácica. Evitar antieméticos, neutralizantes e lavagem gástrica. A criança deve ser mantida em jejum e monitorizada. Considerar encaminhamento sempre para UTI quando eu tenho volume grande de substância alcalina, com pH maior do que 12,
ou se já se percebe que o paciente tem lesão das vias aéreas, que pode ser detectada através da laringoscopia direta ou broncoscopia. Agora vamos falar sobre a propedêutica complementar, que é fundamental para estratificar o risco. Exames de sangue, vamos solicitar nos pacientes graves ou muito graves. Então, hemograma completo, eletrólitos, função renal, transaminase e gasometria. Esses exames nos ajudam a avaliar o estado geral do paciente e identificar complicações sistêmicas. Quanto aos exames de imagem, raio-x de tórax e abdômen é útil para avaliar sinais de gravidade, e as complicações, como pneumomediastino, pneumoperitô. A tomografia tem indicação mais específica quando eu suspeito de perfuração. Então, vai ser uma tomografia tóraco-abdominal. Vou selecionar naqueles casos que pode ter acontecido uma perfuração ou ainda que já passou mais de 48 horas após o acidente cáustico, e nesses casos a gente não faz endoscopia. E a endoscopia, que é a dúvida que todo mundo tem. Quando que vai ser realizado? Então, idealmente, o exame será feito entre 12 e 24 horas da injeção cáustica. Deve se realizar em todos os pacientes que apresentarem sintomas na ingestão de ácidos fortes, pH menor que 2, e álcalis fortes, pH maior que 12. Nos pacientes assintomáticos, aqui tem um ponto importante, a gente vai ter que individualizar, checar com o sobreaviso da endoscopia disponível, avaliar o contexto social dessa criança. Não existe uma regra absoluta. Cada caso vai precisar ser visto considerando o tipo de substância, quantidade ingerida, tempo decorrido e possibilidade de segmento posterior. Pacientes com lesões graves, já sabemos que vão ficar internados, mas aqueles leves a gente vai observar no hospital até tolerarem dieta oral completa. Nos pacientes com lesões mais intensas, que nós passamos pelos H, que seria os H2B e 3, vão ter um manejo adicional para potencial desenvolvimento de estenose, e muitas vezes a gente vai precisar passar uma sonda para alimentação, uso de antibiótico, uso de inibidor de bombas de prótons. E nesses pacientes, a hospitalização em geral ela é mais prolongada, de 2 a 4 semanas. Quando há complicação, a principal complicação esperada que pode acontecer, então, é a estenose esofágica. E nós iniciaremos as dilatações, que vai ser o pilar do tratamento, após 21 dias da injeção do cáustico, pelo risco de perfuração. Então, a gente não faz uma nova endoscopia até esse período. Sendo que é como se fosse um programa de dilatações esofágicas e muitas vezes essa criança precisa ser submetida. A substituição esofágica vai ser reservada para as estenoses refratárias graves e que a gente não pode esquecer também que esses pacientes vão ter um risco de carcinoma esofágico secundário para o resto da vida. Então, para encerrar, o ponto-chave principal é que uma consulta de puericultura cuidadosa vai ter que incluir a prevenção de acidentes. Dessa forma, a gente vai evitar que crianças tenham seu curso natural interrompido. Vamos orientar a manter produtos de limpeza afastados das crianças em lugares altos, com embalagens não atrativas, evitar utilizar potes ou garrafas que já tenham sido utilizados previamente com algum alimento, porque isso pode confundir a criança. Hipervigilância é sempre necessária quando se está lidando com esses produtos cáusticos. Então, nenhuma criança saudável deve ter sua história interrompida por um acidente evitável dentro de casa, e a consulta de puericultura é essencial nesse espaço. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo episódio do SCPcast.